Olá pessoal, tudo bom? Nessa série de aulas que vamos produzir agora, vamos falar de inteligência artificial. E para isso eu selecionei a biblioteca chamada Neurof, uma biblioteca que tem me chamado muita atenção, não só pela quantidade de redes que ela é capaz de produzir e infinidade de combinações, mas como também pelo acessório que ela traz junto com ela, que é o Neurof Studio, que é uma ferramenta, um software normal, onde você, de uma forma até gráfica, consegue montar a sua rede, treinar, verificar N coisas, situações, configurações, até que ela fique num nível que você queira, e aí sim você pode pegar tudo que você fez no Neurof Studio e codificar em Java. Então, nessa primeira aula eu vou mostrar como instalar o Neurof Studio, que é o primeiro passo para que a gente possa dar sequência de como fazer um software com inteligência artificial. Então, o primeiro passo eu vou entrar no site do Neurof Studio, eu vou vir no Google, vou digitar Neurof, é a primeira página que aparece, neurof.sourceforge.net. No momento da gravação desse vídeo, a versão mais recente é a 2.9, que já usa o Java 1.8. E por que eu estou falando disso? Porque como é em Java, para que você possa usufruir o máximo que a ferramenta te dá, você tem que ter a versão mais recente do Java. Nesse caso a 1.8. E não é só JRE, você tem que ter o JDK. Para quem não sabe, o JDK você pode baixar no próprio site da Oracle, né? Tem todo do Java, download, Java JDK 8. Se você for ver essa dica aqui no Google, você já vai também na primeira opção, aceita os termos de licença e escolhe a versão que você quer baixar do JDK. No meu caso é o Windows 64 bits, mas eu já tenho Java 1.8 instalado, só estou dando esse alerta para quem não tenha, faça esse procedimento antes e depois instale o Neurof Studio. Retomando o Neurof Studio, eu vou vir em download, e aí veja, o Neurof, que é o framework, é onde tem os jars que a gente vai adicionar ao nosso projeto, mas que a gente não vai fazer nesse momento. Eu vou começar essas aulas pelo Neurof Studio, que eu acho que é a maneira mais simples, principalmente para quem está começando, e como o nosso intuito é abranger o maior número de pessoas possível, trazer todas para o mesmo conhecimento para que fiquem no mesmo nível, eu vou começar pelo Neurof Studio, porque é algo visual, algo mais prático, e nessa aula eu vou abordar a instalação do Neurof Studio, que é algo muito simples. Eu vou clicar em Neurof Studio para Windows, ele automaticamente já vai abrir para eu salvar. Como ele tem mais de 200 MB, é um download grande, eu já fiz o download dele aqui, e eu vou começar daqui, mas você pode baixar. Posteriormente você clica no executável baixado, ele vai abrir a telinha de instalação. É uma tela de boas-vindas, comum nos instaladores. Dou Next, eu tenho que aceitar os termos de licença, onde ele diz os propósitos e as finalidades que podem ser utilizadas com o Neurof Studio, para que você não cometa nenhuma violação, né, aos termos a que esse projeto se propõe. Lembrando que ele é uma ferramenta gratuita, free, open source, desenvolvido de maneira colaborativa, então não tem qualquer problema a sua utilização. Então vamos lá, dar um next aqui. Aí ele pergunta a pasta, eu mantenho sempre a padrão. Pergunta se você quer criar um ícone na área de trabalho.
e um atalho no menu iniciar, eu mantenho também. Next, aqui é só um resumo, ele vai precisar de 329, praticamente 330 megas do meu disco rígido vazio para poder instalar. Eu clico em install e ele vai executar a instalação. Eu vou fechar o navegador para que a gente fique com a área de trabalho. Veja que ele está instalando. É uma ferramenta realmente que me surpreendeu, muito fácil, muito prática, agiliza todo o trabalho, e posterior você pega tudo que você fez e joga no código fonte em Java, mantendo até, inclusive, se quiser, os treinamentos já feitos, podendo acrescentar novos treinamentos ou treinar a rede neural de novo. É bem legal as possibilidades que o Neurofit te dá. Ele concluiu a instalação. Veja que ele criou o atalho aqui na minha área de trabalho. Só que depois que ele conclui a instalação, ele pergunta se eu quero já iniciar Neurofit Studio. Então eu vou deixar marcada a opção para iniciar. E ele vai abrir, fazer o carregamento dos módulos. Como é a primeira vez que eu estou entrando, ele vai ler e carregar, ativar os módulos que ele possui, que são módulos de gráficos, efeitos, etc. Ele está terminando a instalação dos módulos, tá dizendo que os módulos já foram carregados. Agora ele vai abrir. Pronto, essa é a carinha do Neurofit Studio, pelo menos da versão 2.9, né? Aí aqui eu vou dar apenas uma navegada com vocês. Eu tenho o menu arquivo, onde eu posso estar criando um novo projeto, né? Eu tenho aqui os botões de treinamento, de parar, de pausar, o teste, quando eu vou testar uma rede neural. Aqui eu faço um reset, ou seja, eu zero todos os contadores já obtidos. O randomize é onde eu posso jogar valores aleatórios, né? Então eu venho aqui, arquivo, novo projeto. Ele permite aqui que eu crie um novo projeto de Neurofit e um NeuroProject. Aí eu dou um próximo, eu dou um nome para o meu projeto e finalizo. A gente vai ver no próximo vídeo com mais detalhes como criar uma rede simples, onde vocês vão já poder ver os resultados de uma verdadeira inteligência artificial aplicada, claro que num modelo bem simples, para que a gente possa abordar todos com seus diferentes níveis de conhecimento, e conforme for passando as aulas a gente vai aprofundando, porque a matéria tem bastante conteúdo, bastante coisa que a gente pode explorar, inclusive a gente pode trabalhar aqui para fazer reconhecimentos faciais, reconhecimento de imagem, e eu pretendo nos vídeos, conforme a gente for evoluindo nos conceitos, a gente ir abordando isso que eu considero bastante interessante, e a gente não tem muito material, principalmente em português, com esses ensinamentos. Então agradeço a todos por ter acompanhado essa videoaula, e na próxima a gente continua já criando um projetinho no Neurofit Studio
antes da gente partir para o Java. Um abraço.